Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre incontinência urinária. O meu convidado é o Dr. Márcio Kajikawa. Ele é ginecologista, especialista em uroginecologia e médico do Clinic Checkup HCOR. Márcio, prazer te receber no podcast mais uma vez, para a gente falar desse assunto tão importante para as mulheres, principalmente com o envelhecimento, né? Perfeito. Hoje eu estou duplamente feliz, primeiro pelo convite, e eu vou falar um tema que eu gosto muito, que acaba sendo o meu dia a dia do consultório, que é essas questões de perda de urina, que afeta muitas mulheres, atrapalha tanto a qualidade de vida, mas é importante a gente explicar que tem tratamento, tem várias opções, e a gente está aqui para conversar sobre isso. Excelente, Márcio. Então, para a gente começar, como se define incontinência urinária? Continência urinária é termo técnico que a gente usa para toda perda involuntária de urina. O que a gente fala, né? A gente tem filho, a gente sabe que a aquisição da continência urinária é uma vitória para a gente, principalmente social. Sim. A gente consegue fazer atividades, a gente consegue postergar a ida para um banheiro. E essa perda através da incontinência urinária acaba afetando muito as mulheres, né? Tem homens que também têm incontinência urinária, por isso que é uma área da ginecologia que a gente acaba atuando muito, porque ela é muito frequente. Uma a cada 3 mulheres vão ter algum grau de perda de urina. Um em cada 3 é cada 3, bastante. Ao longo da vida, sendo mais frequente, obviamente, depois da nossa amiga menopausa. Tudo é menopausa, Tudo já é viu? menopausa. Gente, mulheres, vejam vocês, socorro, né? Mas vamos lá. Não bastasse os calores, tem essas questões de perda de urina. E é importante a gente saber que existem várias formas de incontinência urinária na mulher. Então tem os tipos aí. Tem os tipos. E essa diferenciação é fundamental, Cris. Porque a abordagem é diferente, o objetivo do tratamento é diferente, o foco na paciente são distintos. Então essa diferenciação é fundamental antes da gente pensar em tratar. A gente tem que saber diagnosticar e classificar elas. Porque senão, se você não faz direito, o tratamento não vai dar certo, né? Óbvio. Exato. E pode até piorar a condição dela, dependendo do tratamento que você propõe. Eu já ouvi paciente falar isso, que operou e ficou pior. Exato. Às vezes foi a questão de diagnóstico, ou foi um tratamento que, por vezes, não era o mais adequado para ela. Então, existem protocolos de tratamento, mas nada impede da gente individualizar, personalizar, que é o que é mais importante hoje em dia, com certeza. Entendi. Então, quais são esses tipos aí? Como é que funciona, então? Então, a gente tem 2 grandes grupos de incontinência urinária na mulher. A primeira delas é a incontinência urinária de esforço, e a segunda delas é a incontinência urinária de urgência. Continência urinária de esforço, como o próprio nome diz, a mulher perde a urina quando faz algum esforço, naquele momento. Ela está gripada, começou a tossir, naquele momento ela perde urina. Ela carrega um peso, aquela força que ela faz, projeta sobre a bexiga, não consegue segurar a urina e perde a urina. No repouso, ela acaba não tendo perda. Se espirra, né? Exato. E nisso a gente consegue até graduar a gravidade da perda. Porque tem paciente que só perde aos grandes esforços quando a bexiga está muito cheia. Agora, tem paciente que acabou de esvaziar a bexiga. Ela levanta da cadeira, sobe escada, ela perde urina. Então tem... Isso está mais avançado, Exato. né? Esse caso está mais avançado. E isso é importante a gente diferenciar na história clínica. Porque uma coisa é ter uma incontinência de esforço mais leve, outra é mais grave. Também são abordagens diferentes. E outro tipo de incontinência urinária é a incontinência urinária de urgência. Então, primeiro a paciente tem uma queixa que chama urgência miccional. O que é urgência miccional? É uma vontade súbita que a paciente tem, a mulher tem, de urinar. É uma vontade que ela não consegue segurar, a ponto de ela ter que parar o que ela está fazendo para ir para o toalete. Então, é como se a gente estivesse conversando. Tem que sair correndo. Vou falar, encerra, pausa. Corta o assunto e vai correndo. Pro banheiro, porque não vou conseguir segurar. Isso chama urgência. Tá. Agora, se no caminho até chegar no toalete ela perdeu urina, ela tem uma incontinência urinária de urgência. Que ela não fez nenhum esforço, ela só tá indo ao banheiro. Exato. E você vê que esse tipo de perda, em termos de qualidade de vida, às vezes, é pior, porque ela é imprevisível. Uma coisa é você perder o esforço, você pode até criar mecanismos. Vou sempre esvaziar a bexiga, não vou fazer tanta força, não vou tomar tanta água para não perder a urina. Vou usar
absorvente, só no exercício físico, por exemplo. Agora, na urgência, não. Ela não tem controle. Não tem. Então, você vê que são mulheres que conhecem os banheiros de todos os lugares. Você vai no shopping e fala, tem um banheiro aqui e ali, porque são pacientes que elas estão sempre atentas, porque na hora que ela tá com a vontade, ela tem que sair correndo. Então, não pode nem perder tempo para procurar onde que tem. Ou seja, gera uma insegurança, gente, Exato. absurda, né? E aí a pessoa para de ir nos lugares. Exato, elas se isolam socialmente. Claro. Deixam tem várias que deixam de viajar de carro, por exemplo, porque tem medo de, no meio do trânsito, perder urina. Então, tem paciente que, por exemplo, ela deixou de ir, por exemplo, para Guarujá, que é uma distância de 2 horas, dependendo, porque ela precisa parar 2, 3 vezes. E ela não sabe quando que vai ser. Se vai ter um banheiro, se vai ter um posto. Exato. E muitas vezes é uma perda em grande quantidade, com absorvente não segura. Tá. E, inevitavelmente, isso acaba escorrendo pela perna. E traz uma vergonha, Exato. né? Horrível. Uma retração. Então, a gente fala que são questões que não matam a paciente fisicamente, mas emocionalmente, socialmente, acaba depressão. Muito. Então, tem muitas questões de doença mental, saúde mental, ansiedade, depressão. Então, não é só uma questão de perda de urina. Você vê que envolve toda a vida da mulher em função de uma queixa. Por isso que tem que escutar o paciente. Exato. Né? Senão... E tem as pacientes que perdem dos 2 jeitos, acredita? Perde no esforço e na urgência. Aí essa, tadinha, né? Precisa ter uma atenção redobrada. Com certeza. Quando você fala essas de esforço, então, assim, a gente cai nas mesmas causas, algumas do prolapso, Perfeito. Né? Tipo, obesidade, sedentarismo, tosse crônica, idade, a questão do colágeno, gravidez, todas essas coisas. Mas tem também, puxando aqui pro meu lado, a questão do esporte, né? É verdade, Cris. E aí, como é que você aborda isso com as pacientes que você tem recebido nesse aspecto? Hoje o pessoal está correndo muito, provas de rua, beach tênis virou uma febre. Com certeza. E aí, como é que é isso? E é interessante que é um público mais jovem. Porque a gente imagina que perda de urina é uma condição de idoso. Né? Estou envelhecendo, estou perdendo urina. Mas a gente recebe cada vez mais pessoas jovens perdendo urina, justamente em prática de atividades intensas, de alto impacto. Interessante ter uma paciente que ela começou a correr, com 5, 10 quilômetros ela não perdia urina, ela está indo para uma meia maratona, ela começou a correr 15 para cima, não tem jeito, ela perde urina. Aí o que ela acaba fazendo? Ela acaba bebendo menos água, que não é interessante na corrida, por conta de hidratação. Ela tem que parar, às vezes, para ir pro banheiro, então acabar atrapalhando a performance dela de uma forma que ela não gostaria. Tem que usar absorvente, mas aquele absorvente começa a ficar inchado, incomoda na corrida. Então você vê que o esporte é sempre benéfico, né, para a saúde. Mas você vê que, às vezes, pro assoalho pélvico, para questões genitais, se a paciente não é bem direcionada, às vezes acaba criando uma condição. E ela às vezes desiste, né? E é aquela história de dosar, né? Exato. Então, assim, será que você vai ser menos feliz porque você correu 10? Exato. Ou você vai ser mais feliz porque correu 15? Perfeito. Então, é o jeito que a gente olha pro copo. Com certeza. Né? Claro que se ela buscou ajuda é porque ela quer correr os 15 sem perder a urina. E esse é o nosso esforço. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre fala para paciente que você não precisa fazer escolhas. Ou você não vai correr, ou você não vai perder. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas sabendo dosar, entendendo o corpo, porque muitas têm fatores de risco, como você mencionou. Claro. E o próprio fator de risco já propicia. Aí você acrescenta um exercício de impacto e isso acaba intensificando. Exatamente. E assim, ao mesmo tempo, você tem algumas medicações que você usa para ajudar nisso? Na prática, ou não tem? Isso, aí que tá a diferenciação é muito importante dessa questão de urgência e esforço. Porque a abordagem, de uma forma geral, é diferente. Claro. Porque, por exemplo, que nem a gente comentou da incontinência urinária de esforço, o tratamento a gente divide em tratamento clínico e cirúrgico. Tá. Da mesma forma que o prolapso. Genital. Prolapso genital leve, tratamento clínico. Incontinência urinária leve, o tratamento inicia-se de forma clínica. E aqui a fisioterapia pélvica, de novo... Bola da vez. Tem que casar com uma fisioterapeuta. A paciente tem que casar com a fisioterapeuta. Faz parte da sua vida. Faz parte. Toma café, fisioterapeuta, faz exercício, dorme, toma banho. E continua com ela. Que é justamente, você tem que
fortalecer o assoalho pélvico, tem que saber contrair, saber relaxar, tem que saber o que momento você tem que, né, fechar a uretra, enfim, tem que criar os mecanismos de continência, tudo isso a fisioterapeuta explica, tá? Ela ensina, explica, mas é aquela coisa, você parou de fazer fisioterapia, muitas vezes o problema volta, Sim. por isso que é um tratamento Meio pra sempre. exato. Tem a questão do peso, obesidade, que a gente acabou comentando em relação, igual a do prolapso. Claro. E tem os tratamentos hormonais que você pode fazer, que a gente comentou da menopausa. A menopausa, a falta do hormônio também pode piorar a incontinência urinária de esforço. Então, às vezes, você pode oferecer reposição hormonal para tentar melhorar essas questões. O laser vaginal, em casos muito selecionados, pode também ajudar, mas tem que saber qual a indicação correta. Agora, casos mais graves que tiveram falha com a incontinência, tratamento clínico para incontinência de esforço, aí acaba muitas vezes Cirurgia. caindo para cirurgia. E como que é essa cirurgia? Uma tal de slim? É isso? Técnica de slim? Isso é uma delas. Na verdade, existem várias técnicas. A gente brinca, quando tem muita técnica para um problema, Nenhuma é que boa. não é boa o suficiente para desbancar Resolver. as outras. É o que a gente brinca, né? Tem umas que são melhores em termos de sucesso, mas trazem mais complicações. Tem outras que têm menos sucesso, mas trazem menos complicações. E isso a gente tem que ir dosando. Vai paciente, equilibrando. paciente. Vai fazendo Exato. a parte clínica mais a cirurgia. Exato. Não é que um inibe o outro, né? Exato. É em conjunto. Conjunto. Então, às vezes, você pode fazer abordagem, inclusive, com corte na barriga. Tem uma técnica Tá. para isso. Mas é o que nem você comentou. Padrão ouro é considerado o tratamento de escolha para incontinência urinária de esforço. São o uso dos slings, que são umas faixinhas de tela de tecido sintético, que ela fica abaixo da uretra, como se fosse um suporte embaixo da uretra. Tá apoiando ali, Apoiando. sustentando. Exato. Aí o paciente faz esforço, aquela uretra, ela se apoia sobre aquela faixa e aí cria um mecanismo de continência. Então, esse é o tá. padrão ouro de tratamento. Mas aí põe pela vagina? Não. Normalmente é colocado pela vagina, tudo cirurgia vaginal, a gente fala que é minimamente invasiva justamente porque é uma técnica rápida. Isso Tá. é uma das vantagens, porque as Excelente. técnicas antigas demoravam mais, justamente porque abria a barriga, recuperação mais lenta. Essas cirurgias que são minimamente invasivas são mais rápidas. Por outro lado, você está colocando um tecido sintético, que não pertence ao corpo. E isso Tá. pode criar complicações do material. Do material. Mas é comum? Ela pode acontecer em até 5, 10% dos grande, casos. né? É alto isso. Exato. Então, desde expulsão da tela para a vagina, Tá. ela às vezes corrói para dentro da uretra, pode causar infecção urinária de repetição, retenção urinária. Então, não é a mil maravilhas que a gente fala. Taxa de sucesso não é nem 100%, gira em torno de 90, 95% quando muito bem feito. Ou seja, tem paciente que opera e continua perdendo urina. E pode ter complicações. Mas se você for pensar que 90% também é uma estatística boa para melhorar a qualidade de vida. Se você tiver, né? É que a estatística é aquela história. Você nunca quer ser a estatística ruim. Exato. Se para você não deu certo, foi péssimo. Com certeza, você foi né? 100% do insucesso. Exatamente. Então isso é ruim. Mas eu tenho os pacientes que já operaram e ficaram muito bem. Sim. Né? Agora também tem essa coisa de operar mais cedo, ficar esperando. Tá. Pessoa muito idosa. O que Isso. você acha em relação a isso? Tem muitas pacientes que falam, eu quero operar para prevenir a perda. Isso não existe. Não existe. Não existe. O que você vai fazer é aqueles fatores de risco. Isso. Mas se você já tem, é melhor operar porque você já sabe que tem, né? Exato. Que o resto não deu certo. Exato, perfeito. Então você não vai postergar um problema pensando nas complicações daquela técnica se sua qualidade de vida está sendo prejudicada naquele momento. Porque não adianta com 40 anos você tá perdendo urina e tentar postergar a cirurgia para uns 60 anos e viver 20 anos ruim. Não Pelo faz amor de sentido. Deus, não, Você pode 40 ficar anos, viva, gente. inclusive. Exatamente. Eu tenho paciente que é engraçada essa questão da atividade física, porque várias elas voltam felizes porque puderam voltar a treinar. Então tem paciente que voltou a pedalar, correr, fazer trilhas. Sim, coisas que agrega, né? Não só qualidade de vida, saúde mental e questão de convívio social, porque muitas vezes, imagina, você tá perdendo numa partida de beach tennis, você não vai mais, né? Se você perder xixi, você vai deixar de ir. É claro. Né? Porque imagina se isso acontece na frente de todo mundo, Exato. as pessoas veem que tá...
E você não vai Muito comentar, você tá desconfortável. perdendo o xixi, por Não. isso eu não vou vir. Não, você vai. Você vai falar, inventa uma história. Exato. Né? E fica silenciada. E às vezes a própria amiga do lado tá perdendo urina, né? É. E também, né? Então, assim, essas questões não precisa também normatizar e a gente sair comentando, mas procurar pelo menos um médico, Exatamente. né? E assim, tem algum remédio Tá. que ajuda? Porque, assim, eu já vi mulheres usando remédio para incontinência que muitos homens usam, Perfeito. né? Que às vezes o paciente chega, eu tomo, igual eu tomo a tansulosina para próstata, Mebetriq, Perfeito. né? É isso E aí, mesmo. às vezes, tem mulher que usa. Isso. Como é que funciona isso aí? É nesse caso da urgência? Perfeito, é isso mesmo. Porque a urgência, ela acontece por vários mecanismos. A gente tem hipóteses para isso acontecer, mas basicamente a bexiga contrai porque age sobre ele o sistema que a gente chama colinérgico, Sim. da acetilcolina, que tem receptores na bexiga, e a medicação serve justamente para inibir esse receptor, para esse sistema não agir e a bexiga não contrair. Então, é que nem você comentou, são os anticolinérgicos, que são várias medicações. Temos, por exemplo, a oxibutinina, temos várias classes, e justamente para tentar minimizar essa urgência. É que eles chamam de bexiga hiperativa, né? Perfeito. Assim, aquela bexiga agitada. Exato. Aí você vai dar um calmante pra ela. Perfeito, Tipo é isso isso, né? mesmo. Só que aí a gente esbarra em um problema dessas medicações, que se deve conviver muito, que são os efeitos colaterais, que são inúmeros. A gente fala que esses remédios, muitas vezes, elas agem não só na bexiga, mas agem no cérebro, causa sonolência, alteração de cognição, alteração de visão pela turvação visual, boca seca, dá muita boca seca esses remédios. Tá, E às vezes os pacientes tomam mais água porque a boca tá seca, aí vai urinar mais. claro. Constipação intestinal, dependendo de questões cardíacas, a gente também contraindica. Então, são medicações que, se tem um custo bom, tem muitos efeitos colaterais. Tem medicações que são mais específicas para a bexiga ou que não atravessam o cérebro, só que ela tem um custo muito alto. Qual que é? Por exemplo, temos a soliferacina, daliferacina, trospium. Isso eu não conheço nada São disso. grupos de anticolinérgicos que são mais específicos para a bexiga. Só que, teoricamente, eles têm menos efeitos colaterais. A gente brinca que o efeito colateral é no bolso. Mas quanto que custa? É em torno de 200, 300 reais. Entendi. E são pacientes, muitas vezes, que tomam 3, 4, 5 remédios. Na hora que soma tudo, Exato. a conta da farmácia Se pesa. fosse aquela única medicação. Tá E são ótimo. medicações que, diferente de um antibiótico, você usa 7 dias e você vai investir o dinheiro, às vezes é pro resto da vida. E pelos efeitos colaterais e pelo custo, muitas vezes os pacientes preferem perder a urina do que ter o efeito colateral do remédio. Mas às vezes também, uma vez aconteceu uma situação dessa. O paciente tinha tomado um remédio e falou que não sentiu bem com ele. Mas eu não sei qual foi aquele contexto, será que foi o remédio mesmo? E eu falei, olha, você precisa desse remédio porque você está perdendo proteína na urina e esse remédio protege, é bom. Vamos fazer um teste? Eu ainda falei para ela, eu dei umas amostras, falei, ó, você vai usar. Aí eu ainda brinquei com ela, falei assim, ó, quando você for tomar um remédio, você fala assim, esse remédio vai ser ótimo pra minha saúde, pro meu rim, eu vou me sentir super bem com ele. Falei, já manda o comando pro seu cérebro, sabe assim? Perfeito. Vai pensando que vai ser bom. Sim, Então, por exemplo, primeiro que a gente tem que oferecer tudo que tem, perfeito. porque a gente não sabe o valor que o paciente dá para aquilo ali. Ele pode fazer economia e comprar, ou ele pode realmente não poder. Isso. É igual essas canetas aí. Tem gente que pode, tem gente que não pode. Tem gente que junta o dinheirinho e compra. Então, assim, a gente tem que falar tudo que tem. Exato. Agora, talvez a gente fale, olha, vamos usar menor dose, Sim. vamos observar se você tiver A, B, C. Porque, por exemplo, tem remédio para pressão que incha a perna. Eu falo, olha, se a sua perna inchar, assim, assado, é do remédio, você me avisa. Se tiver uma tosse seca com remédio, eu já sei que é... Uhum. Então, assim, a gente já antecipa. Isso. E isso gera confiança. Com certeza. Ele fala, poxa, o médico falou que se der isso, eu já sei. Senão, ele fica lendo a boca. Eu falo, não lê. Com Senão certeza. você vai sentir tudo. Exato. Né? Então, assim, vai ter paciente que vai poder comprar esse, caro. Sim. Vai ter paciente que não vai poder. E aí, você vai... A decisão é dele. Decidindo. Exato. Né? Mas que, assim, se melhorar um pouquinho, porque Às vezes, essa condição é assim, né, Márcio? Qualquer coisa que melhora já é bom. com certeza. É igual você fala assim, não, eu sou sedentário, agora eu faço 2 vezes por semana caminhada, 15 minutos. Já melhorou, você não fazia nada. Sim. É a mesma coisa.
Perfeito. né? Então, se você devo entregar um pouquinho de melhora, ela já consegue ficar mais tempo na rua, Exato. né? Já não levanta para ir no banheiro de madrugada, Sim. já ficou com sono melhor. Exato. Tem agrega outras questões. Exatamente, né? E você até comentou da mirabegrona, que também é uma medicação que é o beta-3 adrenérgico, que ele tem menos efeitos colaterais. O Mebetriq, Exato. que eu só falei porque eu lembrei do nome. Isso. Não é eu não sou muito atualizada. Mas Ativa. mas é uma opção boa. A gente só contraindica para quem tem hipertensão arterial não controlada. Não controlada, né? Exato. Sim. Mas se tiver controlada, ela tem uma boa resposta. E às vezes você pode até, em alguns casos, associar as duas medicações com dose baixa, que nem vocês fazem com antihipertensiva, não precisa dar dose alta de todas. Você vai dando. Dá um cheirinho ali, um cheirinho de cá. E né? vai tendo, porque cada paciente vai ter uma resposta clínica. Mas é importante que nem você falou, a gente oferece. Se a paciente referir que não vai usar, a gente vai para a alternativa, que é a própria fisioterapia pélvica, fundamental para incontinência urinária de urgência. Uma coisa que a gente orienta é ingesta hídrica, readequar. Então, evitar tomar água 2 horas antes de dormir faz diferença. Porque às vezes, assim, é uma coisa tão simples. Exato. Eu falo assim, olha, mas se você tomar muita água, você vai no banheiro. Tipo Exato. assim, é óbvio. Só que às vezes, eu falo sempre, pro paciente, o óbvio tem que ser dito. Sim. É igual, por exemplo, ó, você vai tomar esse remédio aqui, daqui 2 meses você vai fazer o exame, ele acha que tem que parar o remédio. Aí eu falo assim, tá vendo aqui, ó, uso contínuo, você vai continuar tomando e colhe o exame. Sim, em 2 meses. Porque tá escrito na receita uso contínuo, Sim. mas às vezes ele acha que é porque tem que parar. Exato. Aí ele volta, falei, não adiantou nada. Você parou, esperou 2 meses, o que tava ruim voltou a ficar Com ruim. certeza. Né? Então, o óbvio tem que ser dito. A gente até faz um roteirinho para as pacientes. Sim. Então, para a bexiga hiperativa, assim, a questão clínica é fundamental. E essas questões relacionadas a hábitos é fundamental. Então, a gente sabe que tem alimentos que são mais estimulantes da bexiga, que é a Olha. cafeína, que é o mais clássico. Aí você vai ver, o paciente toma 4, 5, 6 Tem que doses de diminuir. café, tem que diminuir. Tem paciente que tem deflagra sintoma com alimentos apimentados, alimentos ácidos. Isso é muito individual, mas a gente vai testando e vai reduzindo. A gente nunca pede para cortar, porque senão a vida fica chata. Claro. Né? Um equilíbrio. Gente, Não claro. abusar. A pessoa tomar um café de manhã e um depois do almoço, qual o Exato. problema? Exato. Agora precisa tomar 5. Agora, Né? se quiser tomar os outros descafeinados, não tem problema. Eu falo, a partir do 5º você vai pro descafeinado. Exato. Aqueles que tomam 10. Exato. Eu falo, vai pro descafeinado. E tá tudo certo. A gente faz o treinamento vesical, que é reprogramar a bexiga, porque muitas pacientes vão a cada 30 a 40 minutos urinar. Então, o que você vai fazer? Paciente que urina a cada 40 minutos, você fala, não vá, espera. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho, espera mais 5 minutos. Ela vai conseguindo espaçar as idas no banheiro, que é um treinamento vesical. Porque toda vez que ela tem vontade, ela tem medo de perder xixi. E às vezes não tava nem com tanta vontade. É mais ansiedade e o medo. Eu não vou correndo para não ter perigo. Então você vai reprogramando a bexiga. Isso ajuda muito. A questão de ingesta hídrica que a gente comentou, fisioterapia pélvica, tudo isso são tratamentos clínicos que a gente faz para paciente que tem a incontinência urinária de urgência. Tá. Só que tem paciente que não responde a esses tratamentos clássicos, que a gente chama de refratárias. Aí tem tratamentos mais avançados, que é a toxina botulínica, que você pode aplicar na bexiga. Então não é só para ruga, para enxaqueca, fator cicola, a gente pode aplicar na bexiga, que isso ajuda a relaxar a bexiga. Claro que tem a questão do efeito temporário. Tipo 4 meses, 6 meses? Tem paciente que até vai mais. Tá. A gente tem que sentir. Depende da gravidade, porque tem casos que isso deflagrou por uma lesão neurológica, que a gente chama bexiga neurológica, neurogênica. Sim, neurogênica. Nesse caso, a toxina botulínica às vezes dura menos. Tá. E elas respondem menos a tratamento clínico, muitas vezes elas precisam ir para toxina botulínica. Mas mesmo paciente que não tem lesão neurológica, ela pode fazer se ela não responde aos outros tratamentos. Tem a neuromodulação, que você coloca uns aparelhos, eletrodos, na raiz da coluna, porque tudo deflagra, tudo muito sistema neurológico. Aí você vai dessensibilizar o nervo. São dispositivos que você coloca, que aí às vezes barra realmente no custo, porque às vezes o plano de saúde não dispõe. E isso daí faz como? Via vaginal? Não. Aí cirurgia. É cirurgia mesmo, é colocado um eletrodo na coluna, por baixo da pele, aí faz um teste, paciente tem um temporário.
O paciente respondeu que bem, legal. aí você coloca o definitivo. É como se fosse um marca-passo. Sim, Seria algo similar. igual tem uma capa cerebral para Parkinson, Exato. que tem um mecanismo Tem também. pra bexiga também. Olha que interessante. E são pacientes que tentaram de tudo e não E resolveram. esse responde bem? O resultado é bom? Tudo muito é melhor do que, vamos dizer, o tratamento convencional, mas também não é 100%. Entendi. Porque é que nem a gente comentou, Cris, é uma doença de muitas faces, com a mesma sintomatologia. Então, pacientes têm diversas formas de desenvolver essa bexiga hiperativa, essa incontinência urinária de urgência, só que cada uma tem um fator que levou a isso. Não só neurológico, tem questão da musculatura da bexiga, às vezes. E se você trata de uma forma e você não sabe o mecanismo, que às vezes não tem como saber, não vai responder. Entendi. Por isso que é uma doença muito É muito heterogênea. facetada, né? Exato. Que tem o Entendi. mesmo sintoma, que chama fenótipos diferentes. Tem fenótipos diferentes para gerar o mesmo sintoma. Entendi. Então a gente esbarra ainda na ignorância médica, De ainda não conhecer tudo. Talvez no futuro a gente vai conseguir personalizar, porque vai ter, por exemplo, bexiga hiperativa do tipo A, B, C, D. Aí aqui você sabe que não vai responder desse jeito, aqui de outro jeito. Vai evoluindo a medicina, né? Exato. Então tem pesquisas nisso que estão acontecendo no mundo todo e provavelmente daqui a um tempo a gente consiga reclassificar essas doenças. Interessante. E quando você falou dos efeitos colaterais, tem algum, assim, de interação medicamentosa, por exemplo, com algum antidepressivo, ou alguma coisa que você vê na sua prática, assim, para chamar atenção? Tá. Como são questões que acontecem muito em idoso, a gente tem que tomar muito cuidado com a polifarmácia, essas interações medicamentosas, e principalmente por questões de cognição. Então, tem trabalhos que estudam que pode piorar a cognição, então tem uma certa contraindicação, inclusive, ao uso. E a gente vê pacientes acima de 75, 80 anos usando. E a gente sabe que realmente afeta, aumenta risco de queda, porque não enxerga direito, né? Então, tem... Aí, às vezes, tá fazendo um diagnóstico que tá achando que tá com Alzheimer, com alguma coisa e é da medicação. Da medicação. Então, isso é... Interessante. Isso daí é muito importante. Exato. E muitas vezes... Tem paciente que, por não diferenciar a incontinência urinária de esforço com a incontinência urinária de urgência, os tratamentos estão cruzados. Então, você opera uma paciente que tem bexiga hiperativa, como se fosse uma incontinência urinária de esforço. Não só não resolve o problema, mas pode piorar. E tem paciente usando anticolinérgico para tratamento de incontinência urinária de esforço. Então, que não tem indicação, né? Não tem indicação. Então, o que a gente precisa é tempo para conversar, descobrir a forma como ela perde urina, você vê que não é tão difícil, né? Não. Né? Basta Se conversar. você conversar um pouquinho, perguntar, a pessoa vai falar. Exato. E o tratamento básico, que é o tratamento clínico, é similar. Fisioterapia, mudanças de hábito de vida, que resolve grande parte dos casos. Agora, você vê realmente que é um esforço, aí você vai para a cirurgia. Você vê que é incontinência urinária de urgência, você pode ir para medicação, por exemplo. Aí... porque o esforço não vai ter medicamento que vai resolver, porque é uma pressão, é uma, né? Questão anatômica. Anatômica, impacto, a pessoa tá correndo, tá fazendo um esporte que, né, que gera isso daí, e muitas vezes ela tá acima do peso, teve um monte de gestação, enfim. Vai juntando tudo aí. É isso mesmo. Tudo junto e misturado. A verdade é essa, né? E por isso que a gente fala para as grávidas nossas. Tá grávida, vamos fazer fisioterapia pélvica. E elas falam assim, mas eu não quero parto normal. Mas não é por isso. Não é para normal, é pro seu assoalho pélvico. Tá lá na frente você não voltar aqui me queixando que tá escapando xixi. Exato. Então, exatamente. Então, ela faz a fisioterapia pélvica durante a gravidez. Aquelas que querem parto normal, claro, a fisioterapia pélvica vai ter um incremento para ajudar nessa fase do trabalho de parto, mas depois do parto a gente até orienta. Mas aí cai na questão do puerpério. Não tem tempo. Você não consegue nem. Você não tem tempo nem de tomar banho, gente. Como fisioterapia pélvica depois de filho? Não faz nada. A gente acaba comentando, né, algumas conseguem, raro. Tem que ter uma rede de apoio muito grande, E a gente sabe que hoje em dia a vida moderna é cada vez menos. Talvez na época dos nossos pais, nossos avós, a rede de apoio era muito mais. Porque também tinha mais gente, né? Hoje. E as pessoas estão engravidando com mais idade também. Isso acaba somando também todo esse processo. Mas a gente fala que a fisioterapia pélvica para uroginecologia, a gente brinca, não é rival, a gente é aliado. É parceiro, É parceiro, tem que ter uma parceria, porque muitas vezes um vai ajudando o outro. Evita isso mesmo. cirurgia, ou operou,
Com a fisioterapia você vai reabilitar mais rápido, vai Sim. prevenir uma recidiva. Então, a gente, graças a Deus, conta com profissionais muito bons, pelo menos aqui em nosso meio, Sim, né? Infelizmente, no sistema público é uma carência grande, mas para quem tiver oportunidade, só soma para a saúde da mulher. exatamente. Porque é aquela história. Não é gasto, é investimento. Se Exato. você pode pagar, pague. Exato. Entendeu? É isso Se você não mesmo. pode, não pode. Mas Sim. se você pode, pague. Porque isso lá na frente vai Sim. fazer toda a diferença. Com certeza. Agora, tem paciente que realmente não tem, a gente ainda tem métodos caseiros. Já ouviu falar daqueles cones vaginais, que é uns pezinhos que coloca dentro da vagina? Já ouvi falar. E vende vários kits na internet. Nunca substitui uma fisioterapia pélvica, mas é que nem se comentou. É melhor fazer uma caminhada de 15 minutos do que ficar sentada na frente da TV. Sim. Então, a gente oferece isso para as pacientes. Eu peço para elas comprarem, eu ensino como usar no consultório. É muito prático e muitas melhoram, inclusive, a ponto de parar de perder. Tá vendo? Então, assim, a gente não descarta nenhuma possibilidade. Não, e outra coisa, se a pessoa faz e melhor, ela vai querer continuar fazendo. Exato. E para ela foi o melhor tratamento. É, entendeu? Porque se teve sucesso com você, foi das galáxias, né? Que é o título. Foi É isso maravilhoso, mesmo. né? Evitou uma cirurgia. Exatamente. Então, assim, a gente nunca menospreza nenhum tratamento, na verdade. Excelente. É isso. Nossa, olha, aprendi muito, Márcio. Gente, olha, tudo sobre incontinência urinária. Vejam quantas informações importantíssimas. E eu tenho certeza que todo mundo que escutar esse podcast vai ter alguém Com certeza. para contar o que aprendeu, porque sempre vai ter a mãe, a tia, a avó, alguém que vai reclamar que em algum momento tá perdendo urina, tem que ir correndo pro banheiro. Exato. Isso faz parte do mundo do envelhecimento, Com certeza. né? E tem como envelhecer com dignidade. Exatamente, né? Me ajuda a te ajudar, aquela Com história, né, certeza. Márcio? Mais alguma coisa assim que você acha que não falou? Acho que a gente já abordou tudo, Tá. né? Acho que como mensagem inicial para nossos ouvintes, eu acho que isso, se ficar esse gancho para elas, que tem como buscar ajuda, tem como tratar, tem como melhorar e devolver a qualidade de vida, acho que a gente já ganhou o dia. É, nosso papel como médico, né? Com certeza. Igual quando o paciente chega com aqueles exames, tá tudo lindo, começou a fazer exercício, cuidar de tudo, comer melhor. Fala, olha que espetáculo, bem meu tia. Né? Exato. Falou, vou sair daqui feliz hoje. E é isso. Né? Esse é o nosso papel, Com melhorar a certeza. vida das pessoas. Perfeito. Né? Márcio, querido, mais uma vez, muito obrigada. Eu que Foi agradeço, ótimo, aprendi Cris. muito com você aqui. E vou levar para os pacientes, para as pacientes, né? E ajudá-las a buscar quem entende do assunto. Né? Perfeito. Essa é que é a parte nossa. Né? Agradeço sempre e estamos aqui à disposição. Então tá ótimo. Gente, ficamos aqui até o próximo podcast.